Olá, sejam todos muito bem-vindos e é uma alegria abrir hoje com vocês o nosso primeiro encontro do Gap NeuroArc de 2026, encontro de palestras. Então, bem-vindos para quem está aqui ao vivo, para quem está chegando e também para quem vai assistir depois. Espero que estejam com um café, um chá, com uma água, porque esse é um momento de pausa. Que esse momento, esse encontro chegue para nós todos como um respiro qualificado no meio da rotina de todo mundo. Porque aprender também é uma forma de cuidado. E hoje, na nossa primeira palestra, a gente vai inaugurar com algo com muito significado dentro do nosso grupo. Desse grupo que nasceu, né, não da pressa por respostas, ele nasceu por uma coragem de sustentar boas perguntas. E aí, se o Gap fosse um espaço físico, ele teria janelas abertas, ele teria silêncio suficiente para uma escuta profunda e um espaço para que as ideias circulem sem que elas precisem se defender o tempo todo. Então, aqui nesse grupo, pensamento crítico e sensibilidade não competem, eles dialogam. Então, bem-vindos para quem está chegando agora. Eu sou a Sandra Marlise Sescon, eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui e eu coordeno o Gap NeuroArc, que é esse grupo que integra a neuroarquitetura com muitos saberes. E o Gap nasceu desse incômodo legítimo de porque ainda nós tratamos o espaço só como uma forma, como função, como estética, quando nós já sabemos cientificamente que ele regula comportamento, emoção, atenção e estados internos. E é esse território que nós investigamos aqui. E também é importante a gente lembrar que o GAP é, antes de tudo, um grupo de estudos. Nós não estamos aqui só para consumir conteúdo, para aprender, a gente está aqui para pensar junto, para ampliar repertório, para sustentar perguntas que ainda não têm respostas prontas. E tudo isso é de uma forma voluntária, inclusive nossa palestrante de hoje. Então, tempo, energia, conhecimento compartilhados. Tudo isso porque a gente acredita que o saber só faz sentido quando ele circula. E é isso que dá a esse grupo esse caráter vivo, ético, comprometido. E antes da gente seguir para a nossa palestra, eu quero abrir um espacinho bem rapidinho, porque em 2026 a gente continua se estruturando aqui. E eu vou compartilhar rapidamente, para quem está chegando agora, alguns dados sobre o nosso grupo e apresentar os nossos novos embaixadores. Deixa eu compartilhar, cadê? Compartilhar. Então, tá vendo? Gap NeuroArc é esse grupo sem fins lucrativos, é voluntário, é multidisciplinar, ele atua na promoção e divulgação da neuroarquitetura de uma forma descomplicada, responsável, empática. Aqui a gente reúne profissionais da arquitetura, design, engenharia, psicologia, neurociência e muitas áreas. O nosso foco aqui é compreender como o ambiente construído impacta o comportamento, a cognição e o bem-estar humano. Esse espaço é colaborativo para troca de conhecimentos, experiências e pesquisas aplicadas. O nosso propósito de todo mundo que está aqui
São os estudos, pesquisas baseados em evidência da neurociência, voltados à melhoria dos ambientes físicos, a aplicação dos princípios da neuroarquitetura em projetos básicos, avaliação dos efeitos dos espaços do cérebro humano a partir de abordagens empíricas, contribuir para a humanização dos ambientes, promovendo saúde e bem-estar para a sociedade. Enfim, nós estamos comprometidos em conectar ciência, pessoas e espaços. Temos como missão conectar as pessoas para promover esses estudos, essas pesquisas e de uma forma voluntária, como eu falei antes. E a nossa ideia é ser referência de grupo voluntário nesse desenvolvimento de estudos, pesquisas, nossos valores, aprendizado constante, aqui, respeito a toda forma de pensar, saúde, bem-estar, autoconhecimento, multidisciplinaridade, partilha, empatia, espiritualidade, parte do tema de hoje, conhecimento aplicado e visão sistêmica. Só para quem está chegando agora e não conhece a nossa coordenação, para que as coisas funcionem, eu, coordenação geral, a Ivy Fogaça, coordenadora de projetos, o João Oppenmeier é o nosso coordenador de pesquisas e a Janaína Torquato é coordenadora de execução de obras sociais, porque nós realizamos obras sociais aplicando a neuroarquitetura. Mas hoje eu estou apresentando isso porque eu quero falar das nossas novas embaixadoras de 2023 que nos ajudam a divulgar o grupo, que fazem um trabalho também de encontros de estudo. Então são elas, essas meninas lindas e sorridentes. Adriana Tedesco, que representa a região sudeste, a Larissa, nossa palestrante de hoje, a Larissa Amaral, da Regional Centro-Oeste, a Maria Ângela de Almeida, na região sul, e a Roberta Cidal, Estados Unidos. Então, bem-vindas às nossas embaixadoras desse ano, e a gente sabe que vocês vão fazer um trabalho lindo, e se preparem que vai ter encontros de grupos de estudos coordenados por cada uma delas com temas incríveis. Então, quais são os eventos que nós como grupo realizamos? Esses encontros, como hoje, são mensais, são palestras, os grupos de estudos, que são coordenados pelas nossas embaixadoras, que são dias que são escolhidos alguns artigos e a gente discute junto. Também existem mini cursos de capacitação e aperfeiçoamento a cada bimestre, que são só para quem é do grupo. Também a gente promove Seminário Internacional de Neurociência e Arquitetura, NeuroArco, que a partir de agora vai ser bianual. Eventualmente a gente faz algum workshop e temos o podcast. Aqui tem algumas das nossas ações sociais que a gente já desenvolveu. Nossa última foi a Nossa Maria, que foi realizada em Orlando, nos Estados Unidos, que foi um projeto de um ambiente de atividades terapêuticas por uma criança com síndrome de São Filipe. Também trabalhamos em 7 portais em Porto Alegre, próximo da área do Guaíba, que foi com uma parceria que nós usamos projetos de neuroarquitetura em espaços urbanos. Tivemos também duas ações sociais realizadas em hospitais. O primeiro foi no Hospital Cristo Redentor, bem durante a pandemia, no momento que a gente precisava levar um ambiente que acolhesse quem estava cuidando de todo mundo. Então, a gente trabalhou alguns ambientes, levando a neuroarquitetura também. E o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil, também em Porto Alegre. Então, essas são as nossas ações sociais até o momento. A gente também faz publicações,
Aqui tem algumas em congressos, em simpósios, também para a ANFA, a gente já enviou alguns artigos, alguns trabalhos para o NeuroArc Day. Então, isso também é atividade do grupo e fica o convite para que todos do grupo escrevam, façam material e me enviem e se reúnam ali. E aqui está o nosso Instagram, o Gap, arroba Gap Neuroarc, e tá os nossas redes. Então, deixa eu interromper. Então, eu não sei se a Ivy quer falar alguma coisa das nossas embaixadoras. Ivy, vou te dar a palavra para Mais, mais uma vez agradecer ao sim, de todas elas. E hoje cabe a mim apresentar com muita honra a nossa embaixadora de 2026, Centro-Oeste, minha terrinha. Ela é de Goiás, eu sou de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Para quem não me conhece, quem está chegando aqui hoje, eu sou a Ive Fogaça, sou arquiteta, empresária e especialista em ambientes de trabalho e coordenadora de projetos do Gap NeuroArc. Mais uma vez gostaria de agradecer a Larissa, né, que vai nos dar a sua palestra com a temática Biologia da Crença no Design, a neurociência da espiritualidade aplicada à harmonização dos ambientes. A Larissa Amaral, ela é arquiteta e urbanista pela PUC de Goiás. Ela atua na interface entre análise de dados, IA, arquitetura, neurociência aplicada e bem-estar. Ela é auditora do Banco Central do Brasil, chefe da divisão da UniBC, com experiência em gestão de pessoas e liderança, o que amplia a sua compreensão sobre comportamento, tomada de decisão e o impacto dos ambientes no desempenho humano. Ela é fundadora da Alma, Arquitetura com Propósito e Alma. Desenvolveu o método Alma, uma abordagem que investiga como os espaços influenciam as emoções, o comportamento e a qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, Larissa. Agora a palavra é sua. Obrigada, obrigada a todos que estão aqui prestigiando a palestra. Eu preparei com muito carinho, espero que vocês gostam. E é uma palestra mais uma conversação. Então, assim, eu estou estudando, né, esses assuntos. Eu trago um assunto que me encantou, que tem a ver com os estudos, inclusive de Feng Shui que eu faço com a Sandra. E eu quero compartilhar um pouquinho, então, desse conhecimento. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. A biologia da crença no design, neurociência da espiritualidade aplicada à harmonização de ambientes, né? Fiquei sabendo hoje que tem um livro com o nome de A Biologia da Crença, mas eu não sabia, tá? Foi coincidência. Depois eu até já vão me passar para eu dar uma lida aí. A minha apresentação, a Ive fez uma bela apresentação. Eu vou só contar um pouco da história, né? Mas parece confuso, né? Mas espera aí, você é arquiteto, e você mexe com TI, e você foi para o Banco Central, que salada é essa, né? Minha cabeça é assim, meio salada mesmo, mas tem uma linha de raciocínio, né? Então, eu me formei em arquitetura, sou apaixonada em TI, fiz 2 anos de engenharia da computação, não consegui, por motivos pessoais, concluir. Era apaixonada nesse curso de engenharia da computação e entrei no mundo dos concursos públicos, né? E eu passei na Caixa Econômica, e aí eu vi que eu entendia de economia, das coisas que caíam no concurso também do Banco Central, né? E fui então encarar os concursos mais pesados, e graças a Deus eu passei no Banco Central. Hoje eu atuo na educação, né, eu sou chefe da divisão de execução da capacitação lá do Banco Central.
o meu chefe querido está participando da minha palestra, o Marcelo Cota. Eu vi, tá o nome dele por aí. Deixei a arquitetura de lado por uns 10 anos. Lá atrás, eu não via muito sentido, porque eu aprendi na faculdade um olhar para a forma, né? E um olhar para a estética, algo mais de status. Então, o meu TCC da faculdade foi morfologia na arquitetura. Então, eu sempre busquei um sentido na arquitetura. E também, né, obra do acaso ou não, eu fui conduzida por outros caminhos também na vida e tive o privilégio de poder voltar através da neurociência aplicada à arquitetura, que eu achei fantástico, eu vi muito sentido, muito propósito, né? E o meu cérebro trabalhou, né? Eu não fiz sem querer, né? A gente vai ver aqui que o cérebro atuou para que isso acontecesse. E apaixonei na neurociência, e eu estou levando também o meu estudo de neurociência para me conhecer, para conhecer o ser humano, né? Até mesmo para saber gerir pessoas, no Banco Central. Então, acho que está tudo. Quando a gente olha para trás nas coisas que a gente fez e escolheu, né? Algumas decisões estão bem alinhadas aí. Bom, vou começar com essa frase. A crença não é só o que se acredita, é muito mais sobre quem se é, pois a crença envolve identidade. Não vou explicar ela agora, a minha apresentação vai dar conta de explicar ela, mas eu achei muito interessante, essa frase, então, ela tem todo o sentido de neurociência, de autoconhecimento, né, de epigenética, então ela é uma frase que resume bem aí o que a gente vai ver na minha apresentação. A ciência, ela já explica, já assina embaixo de que a crença é um fenômeno humano universal. Quem crê passa menos tempo na UTI, responde melhor à quimioterapia, tem um sistema imune melhor comparado aos demais, e com isso adoece menos e aumenta a expectativa de vida. Então, isso são benefícios cientificamente comprovados, estudados, né? Não é coisa não é místico. Então, tem ciência envolvida. Ah, não é algo novo também, não. Isso aí é da humanidade desde que o Homo sapiens, né, é Homo sapiens. Então, antecede a escrita, inclusive, nos livros históricos, a gente consegue perceber rituais, né, rituais da morte, né, rituais de divindades, e entre outras tantas crenças que a gente tem conhecimento que existe aí no nosso universo. Então, todas as culturas humanas desenvolveram alguma crença. Ela também forma raízes cognitivas e emocionais profundas. Essas raízes cognitivas e emocionais profundas são explicadas lá na frente pelo sistema distribuído que age no nosso cérebro quando a gente tem crença. Disse que, na verdade, todo mundo tem crença, né? Eu sei que tem os céticos e tem os ateus, mas ele não deixa de crer. Quando ele acorda, ele crê que ele vai dar conta até o fim do dia, né? Então, a crença, ela é inata e, então, o poder da crença, que pode ou não ser usado ou deixado de lado, mas que todo mundo crê. Aqui não estou falando de religião, tá? Estou falando de acreditar em algo. A crença, ela é um aparato psicológico. Ela estrutura a narrativa para o sofrimento. Então, às vezes, a parte
né, vou pegar a religião, né? Às vezes, quando a gente está com um problema sério, a gente se apega à religião. E a gente conversando com Deus ou com o seu, sua figura divina, qualquer que seja, você tem um aparato psicológico que faz diminuir esse sofrimento. Ela atravessa a biologia, porque a crença reduz a ansiedade existencial, né? Se você crer em algo maior do que você reduz aquela ansiedade que todos nós temos quanto homem, ser humano, homem sapiens, de que a vida é finita. E somos os únicos animais que têm isso. Os cachorros não sabem, os peixes não, mas nós sabemos que a nossa condição aqui na Terra é limitada, né? Vai chegar um tempo que todos nós morreremos. E só de falar isso já é triste, já bate um bad, né? A gente já fica deprê, né? E então a crença ela ajuda aí a reduzir essa ansiedade existencial. E ela também tem função social, ela é uma organização moral do comportamento, né? Aí tem os famosos pecados, né? E mais para frente eu vou explicar que tem um deles que realmente pesa no nosso cérebro, pesa para a gente. Então a crença passa de experiência individual para instituição social, né? Então, porque temos aí as igrejas, temos as comunidades, né? Temos todo tipo de encontro social que também vai discutir a crença, ou vai fazer um louvor, ou vai fazer um namastê, né? Então, assim, mas ela perpassa o individual para o social. E o cérebro humano é biologicamente programado para a espiritualidade. Isso aí, eu me encantei com esse tema por causa disso, né? Dessa frase, eu não sabia. Por mais que eu tenha minhas crenças e cada um tenha as suas crenças, eu ainda tinha algumas dúvidas de que era ou não biológico, né? Para mim era místico, simplesmente místico. Mas não, o cérebro humano é biologicamente programado para espiritualidade. Tem a neuroteologia, que ele é um campo científico que está fazendo estudos entre essa relação, né, cérebro e experiências religiosas e espirituais. Até numa universidade da Filadélfia, estudaram, através da ressonância morfofuncional. A ressonância morfofuncional é aquela que a pessoa não está dopada, tá acordada, não tá sadia, mas é para fazer um estudo, né? E aí, então, detectaram que o cérebro das freiras franciscanas e os monges, eles respondiam diferente quando estavam em oração ou em meditação profunda. E uma curiosidade também, tem coisas que a ciência ainda não explica. Uma curiosidade também é que a gente tem a parte aqui frontal, né? Tem a parietal. A frontal, ela planeja, a parietal executa. Então, quando a gente escreve, a pinça do dedo para escrever, ela demanda muitas áreas do cérebro, né? E fazendo a morfofuncional em pessoas que estavam psicografando, que é lá do espiritismo, né? Os médiums, essas áreas do cérebro que costumam ficar ativadas com a escrita não apareciam no exame dos médiuns que estavam fazendo a psicografia. O cientista não sabe explicar. Então, os mistérios da fé estão prevalecendo, né? Não, nem tudo é explicado até o momento. Se vai ser explicado ou não, não sei, né? O fenômeno real, então, estados de transcendência não são apenas subjetivos, são fenômenos neurofisiológicos reais e mensuráveis. Então, se você entra numa meditação profunda,
e sente o corpo levitar, não é porque você está, nossa, fumei, né, tô, cheirei alguma coisa, não, e é porque realmente acontece essa sensação dentro lá da parte, fisiológica do cérebro. E desde que mundo é mundo, ser humano é ser humano, a gente busca por sentido, né? Então, o cérebro possui áreas específicas dedicadas à busca por significado, valores e conexão com o transcendente. Eu trouxe essa. Vou tirar essa figurinha aqui. Eu trouxe esse infográfico aqui, que vai falar da tricotomia da experiência humana. A gente às vezes tem muita dificuldade em diferenciar o espiritual da espiritualidade, da religiosidade, acha que tudo é religiosidade, né? Às vezes fala de espiritual, espiritualidade, tem pessoas que linkam isso com espiritismo, né? E o espiritual, eu fiz analogia aqui com TI, né? Já que eu gosto muito de TI. É o hardware humano, é a parte que você já vem com ele, o computador já vem com hardware, né? Que é essa grande descoberta que a gente já possui aí a capacidade cognitiva para receber a espiritualidade. E a espiritualidade é o software da alma. O que que seria o software do computador, né? Você pode ou não instalar um software no seu computador para rodar um programa. Então, é a busca pessoal por sentido e conexão com o cosmos, ou com a natureza, ou com a sua crença. Religiosidade é o aspecto prático, é o aplicativo prático. Você já instalou na sua máquina o software e você está aí escolhendo qual que é o aplicativo, quais são aqueles widgets, né, que você vai colocar, que são funcionalidades no seu visor aqui do computador para você usar. Então, isso aí envolve rituais, símbolos e sistemas, inclusive o Feng Shui, que ele é uma porta muito grande para essa esse uso da espiritualidade harmonizando dentro da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso santuário, né? Se a gente lá fora tiver em situação de perigo, a gente pensa em casa. Então, casa é nosso santuário, casa é onde a gente quer transcender, né? Onde a gente quer relaxar. E por isso que aplica-se muito essa questão da espiritualidade, da neurociência dentro da arquitetura. Aqui na imagem tem aplicação no espaço físico, por exemplo, o design biopsicossocial e espiritual. Projetos devem considerar que o ocupante possui necessidade que transcendem o físico, né? Então, tem pessoas que têm a necessidade de ter um altar, né? É, a minha avó, ela é muito católica, ela tinha um altar com vários santos no quarto dela, né? E eu acho que também vi o nome da minha prima, não sei se ela ainda está aí, Cris Amaral, faz tempo que a gente não se vê, foi uma surpresa para mim, adorei. E então ela não vai deixar eu mentir, né? A nossa avó a crença dela era muito gigante, né? Então, assim, e olha que ela fazia muita palavra cruzada, e ela faleceu aos 98 anos. Então, eu falei, gente, olha só, a minha avó é prova viva de que a fé ajuda o cérebro aí nas palavras cruzadas, ela era muito lúcida e tem aí a expectativa de vida aumentada, né? Aqui é só para reforçar, então, a distinção desses conceitos de conexão, né? Então, tem a dimensão, que é o espiritual, a essência do ser que busca muito além da matéria, a espiritualidade, que é
a expressão pessoal de valores, éticas e estado de consciência, e o sistema, a religião, estrutura coletiva de rituais e crenças que sustenta a expressão. A neurociência foca na espiritualidade, né, nessa prática, como um estado biológico, reconhecendo o espiritual como inerente à nossa natureza. Uma contribuição aqui da Ellen, do nosso grupo. Esse Sim. ano eu criei vergonha e fiz um cantinho da meditação em casa, nada demais. Mas ainda escurinho com vela. Parece que ficou mais fácil para entrar em alfa. Conseguir foco, o ambiente ajuda muito. Ah, que ótimo. Obrigada pela contribuição. E eu vou mostrar o cérebro daqui a pouquinho, aí a gente vai entender que realmente o foco aumenta e o relaxamento também aumenta quando você está num estado, num cantinho construído para ativar a sua crença, né? Isso aí ativa todo o seu sistema fisiológico, neurofisiológico. A tríade da experiência humana, né? A convergência entre cérebro, a neurociência, que é o mecanismo que estuda os circuitos neurais e a base biológica dos estados da consciência. A alma, né, que estuda, que é essa parte da espiritualidade, da busca do sentido, a busca do propósito. E a percepção, que é a fenomenologia, que é a experiência, a perspectiva de primeira pessoa sobre como é sentir a transcendência, né? E fenomenologia, ele é um termo que eu me encantei quando eu fiz o meu TCC há muitos anos atrás. Não vou falar para não entregar a idade, mas já tem bastante tempo. E fenomenologia, aqui em Brasília, eu estudei o Oscar Niemeyer e a Catedral de Brasília. Ela foi desenhada pensando nessa experiência, né? É uma arquitetura do sagrado. Então, assim, as linhas movem o olhar para o céu. Quando você entra por dentro ali da catedral também, o seu olhar, ele é elevado e tem aí a experiência divina. Então, essa é a famosa fenomenologia da forma como você percebe o ambiente, o espaço. Então, a nossa colega que acabou de compartilhar, ela está tendo uma experiência fenomenológica nesse cantinho novo dela, né? Então, ela está vendo como é sentir a transcendência quando ela utiliza esse espaço. E aí eu trago aqui um outro infográfico sobre a arquitetura da alma, o design como experiência espiritual. Então, a fenomenologia, ela muda o foco do objeto físico para a experiência do sujeito. Acho que alguns de vocês devem ter visitado uma catedral ou uma capela ou uma arquitetura no exterior ou aqui no país, até uma praia, né, que você sente essa experiência, você sente o fenômeno daquele lugar, né? E isso é uma arquitetura ou um urbanismo pensado para a alma, para receber aí experiências da espiritualidade. O design, ele pode deixar de ser apenas estético para se tornar uma prática espiritual, fundamentada na forma como o cérebro processa o espaço e busca significado. Então, estudando neurociência, que é o que me encanta, que é como o cérebro processa as emoções, como o cérebro processa o que ele recebe de sentido através dos sentidos, né? E isso a gente consegue interpretar na arquitetura, oferecendo o melhor da arquitetura para o bem-estar físico e mental, do cliente, enfim, do usuário final. Então, a experiência do espaço tem a sensação do espaço, que o cérebro constrói a realidade espiritual e física usando os mesmos parâmetros neurais. A transcendência na imanência, o sagrado pode ser encontrado na beleza, ordem e bem-estar do ambiente cotidiano. O ser no mundo, o ser humano é indissociável do seu ambiente. Espaços harmonizados nutrem a saúde integral, que foi aquilo. Imagina a sua casa. Se sua casa tiver
muita coisa fora de órbita, bagunça. É um chamado para você que pode não estar se sentindo bem. Ela é um reflexo seu, né? É como se você e a casa fosse uma unidade. Do projeto, a conexão, a dissolução do sujeito-objeto. Então, o ápice do design ocorre quando o usuário sente que ele e a casa são uma unidade. O usuário, ele relaxa tanto em casa que vai diminuir a ativação do lobo parietal, que eu vou mostrar onde que fica isso daqui a pouco. Combate ao vazio existencial. A organização espacial oferece ordem e significado à questão da ordem, combatendo a ansiedade gerada pelo caos. O caos dentro de uma casa gera muita ansiedade. Gera ansiedade inconsciente, né? Talvez você ache que não estou ligando para aquela bagunça, mas ela pode estar lá, que era o meu caso, né? Quando eu estava fazendo curso com a Sandra, a gente estava conversando sobre alguns ambientes e eu estava focada no meu escritório. Falei, gente, meu escritório tá uma zona. E foi o primeiro ambiente que eu pensei no exercício. E isso não estava assim me incomodando só na aula, não. Já estava incomodando faz tempo, né? Só que a gente não percebe porque a gente está indo para um lado para o outro, mas aí começa a imunidade baixar, o estresse aumentar. Então é psicossomático, né? E aí eu arrumei tudo e, incrível que pareça, a sensação é realmente outra. Então, acho que, não sei se alguém teve já essa experiência para compartilhar, mas a sensação realmente é um combate aí ao caos, à desordem, à ansiedade dentro de casa. Cantos de poder, espaço de contemplação facilitam a autotranscendência e a conexão com o todo. E aqui embaixo tem um gráfico aqui da fenomenologia, neurociência e aplicação no design, que é um resumo do que eu estava comentando, né? Então, a vivência subjetiva, busca de sentido, sentido de unidade, a neurociência tem a construção neural da realidade, padrões contra o vazio existencial, capacidade de autotranscendência, que isso é muito interessante, a gente não, essa autotranscendência não é o acaso, ela realmente existe. Aplicação no design, manipulação da percepção para paz, ordem espacial e espaços que facilitam a conexão. Agora vamos entrar um pouco na biologia da crença, né, que é a nossa neuroanatomia. Sei que muitos aí já estão cansados de ver cérebro, mas eu vou repassar aqui rapidinho, que pode ter também pessoas que não conhecem, né, a fundo, assim como a gente conhece, que está sempre estudando. Então, aqui no cérebro, a gente tem o lobo frontal. O lobo frontal, ó, aqui, esse aqui é a parte da testa, né? Então, o lobo frontal é atenção e concentração. O meu cachorrinho, que está aqui chorando para descer da cadeira aqui, que daqui a pouco eu vou ter que descer, que ele não quieta, ele não tem isso, tá? Ele não tem a parte executora, esse lobo frontal, né? A gente consegue ter consciência, né? E saber discernir o certo e o errado, né? O Bob, ele é intuitivo, né? Então, a intuição dos animais, que é a área do cérebro deles mais em destaque aí. O nosso é essa parte da atenção e concentração, que é a parte do planejamento, que tem a ver com a pinça lá que eu falei da escrita. Essa parte é o parietal, que é a orientação espacial e o senso de eu, que aqui envolve muito a parte da espiritualidade. Esses dois, o parietal e o lobo frontal, eles ficam ativos ou desativos nessa experiência da espiritualidade. O córtex singular e o sistema límbico e o lobo temporal, que é emoção e memória profunda. Então, as outras são também de emoção e sentimento, né, da dor aqui. É, esse é o córtex cerebral.
Então, nossa consciência toda está dentro do córtex cerebral, né, que é toda essa parte aqui. Mas nem todo o córtex cerebral é puramente consciência humana. Eu vou abrir aqui um site que eu gosto, eu acho, e coisas que eu acho interessantes, que também tem tecnologia, eu gosto de compartilhar, né? Então, a gente tem aqui o cérebro, porque eu quero mostrar essa parte do frontal. O córtex frontal, quando a gente está em uma oração, por exemplo, ele é muito ativado. Quando a gente está num contato social, ele também é muito ativado, né? Ele é o campo da autorreflexão, do julgamento moral, da construção do self, né? E eu vou mostrar aqui o parietal. O parietal, dessa área aqui, que é a parte que atenua nos exames lá de ressonância das freiras franciscanas e dos monges. E ela, como eu falei, ela é que dá aquela sensação do corpo no espaço, né? E quando ela é atenuada, essa sensação do corpo no espaço, ela também é diminuída. Então, quando a gente está em uma oração ou na nossa crença, a gente tem o parietal reduzido de atividade e o frontal que está em expansão ali da atividade, tá? Fica ativo. E isso é maravilhoso para o nosso cérebro. E isso reduz demência, né? Reduz demência e Alzheimer também. Se tem, digamos, lá no DNA tem o fator de Alzheimer, mas vai postergar o Alzheimer porque está fazendo, desativando o parietal e ativando o córtex, que é da autorreflexão, do julgamento, que é a construção do self, que é a executora, né, que é a área executora. Voltar aqui para a apresentação. E esse córtex singular, que é esse curvadinho aqui, é aqui que mora a inveja. Então, a gente tem aí sete pecados capitais, né? A gente fica zoando aí com a preguiça, com a vaidade, com a gula, né? Então, assim, ninguém tem vergonha de falar, ah, nossa, eu tô com a preguiça, ai, não, não quero malhar, tô com preguiça. Nossa, eu comi igual, né? Igual um rei. E a gente fala brincando, mas a gente brinca com a inveja? A gente não brinca com a inveja. Porque evidência científica, né? Testes relataram que a inveja ela vai bater bem nesse córtex singular, ela ativa o córtex singular. E o córtex singular é associado ao quê? À dor. Então a inveja realmente dói, tá? Ou seja, ficar triste porque outra pessoa está feliz, isso acontece realmente. Isso aí não é porque é porque o seu cérebro está sendo ativado no córtex singular, onde é associada à dor, né? Por isso que rede social é um perigo, né? Rede social, às vezes você está lá vendo lá, ah, nossa, olha a casa de fulano, olha o carro de Beltrano, e o seu córtex singular está bombando. Isso aí está emitindo sofrimento, dor, estresse, cortisol alto, bagunça os neurotransmissores, né? Seguindo aqui, a gente Lari, tem. eu não sei em que parte do cérebro que eu ouvi Uhum. que a dor física ela ativa a mesma parte do cérebro da dor emocional, É o né? sistema límbico, é o É o córtex límbico, né? cerebral. É. A fisiologia da unidade, né? Aquilo que eu falei aqui, o lobo parietal aqui, ó, ele fica bem, não fica ativado, né? E diminui muito a ativação. Então, ele é responsável pela orientação e pela distinção fundamental do eu e o mundo externo.
Se ele não está muito ativado, a gente perde a referência do eu e do mundo externo. Aí tem a sensação de levitação, a transcendência, o bem-estar, aquele relaxamento profundo, né? E mas não adianta, uma curiosidade que eu achei muito interessante também. Não adianta quem não acreditar falar assim, nossa, amanhã eu vou rezar a Bíblia inteira, porque eu quero que meu parietal relaxa e eu quero sentir levitar. Não, tem que ser realmente com amor, com propósito. Você tem que estar dentro da sua espiritualidade. Eu achei isso fantástico, essa parte aí que eu encontrei nos materiais, né? Não engana o cérebro, né? A gente não engana o cérebro engana a gente, né? Porque o cérebro não distingue o que que é real do que é imaginário, né? E então, mas a gente não consegue falar, nossa, eu tô rezando aqui e eu tô relaxando. Não, não é bem assim que funciona, não. Tem que ser genuíno, tem que partir mesmo do seu íntimo, das suas emoções, né? E eu vou te mostrar por quê, por causa das redes distribuídas. Então, o estudo de Newberg, que é essa imagem de SPECT, que é das ressonâncias feitas, né, mostram a queda drástica na atividade parietal durante o pico de meditação profunda, oração intensa. Resultado neurológico, a ausência de estímulos espaciais gera a sensação subjetiva de unidade absoluta, onde o tempo e o espaço deixam de existir. Nunca consegui meditar a esse ponto. Então, se alguém já conseguiu, deve ser uma sensação muito interessante, né? Se entregar assim ao momento. A crença, ele não é. Antigamente acreditava-se, antigamente assim, não é coisa de muito tempo, não, é coisa recente, né? Acreditava-se que existia no cérebro o ponto de Deus. Mas esses novos estudos aí e essas evidências científicas traz que não, que é uma coisa mais complexa do que um ponto de Deus, né? É um fenômeno de redes distribuídas e que a espiritualidade, ela emerge de interações de sistemas complexos. Então, isso aí é o fato que comprova o tanto que a gente veio preparada para isso, né? Para a espiritualidade. Então, quem que está envolvido aí, né? O rede do modo padrão. O que que é a rede de modo padrão? Ela é aquela que às vezes você fica remoendo. Você está lá no passado, você vai para o futuro e fica se remoendo, e ela remoendo sozinha, você acaba entrando no caos, na ansiedade. Quando você começa a pensar muito no passado, você começa a pensar muito no futuro, sua ansiedade fica lá em cima, né? Às vezes você vai no médico tomar remédio porque você não consegue viver o presente, né? Você tá doida já de ansiedade alta bombando e culpa de quem? Culpa desse rede de modo padrão. E a rede da teoria da mente, né? A rede da teoria da mente, ela é ligada às emoções, às presenças, às intencionalidades. Ela tem a capacidade de atribuir intenções e estados mentais a si mesmo e aos outros. E o nosso sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas emoções. O singular do que eu mostrei, da dor, ele está dentro do sistema límbico. Então, aquela questão, Ive, das emoções, da dor, é o sistema límbico. Tem autores que falam que não é um sistema, que ele é um conectoma límbico, porque ele é muito expandido dentro do cérebro, né? Ele não está só, ele está lá todo distribuído, não pega só um sistema. Então, ele é o centro de processamento emocional e formação de memórias profundas. Tem um papel na crença importante que confere a tonalidade emocional, a paz, êxtase ou segurança profunda. Quem teve alguma experiência divina, né, que tem uma emoção profunda e reações químicas ocorreram naquele momento, o sistema límbico que é o que entrou em ação. Então, aqui é aquela questão que eu falei do nosso querido modo padrão, né? Então, a oração pega um cérebro que está todo
transtornado, pensando o que que vai ser de mim, ó céus, ó vida, ó azar, né? Igual aquele desenho de antigamente, de muito antigamente, esse desenho. E ajusta, né? Então, a descoberta é que a espiritualidade atua como uma adaptação neural protetora, porque diminui as conectividades da rede de modo padrão. Quando você fica remoendo, ela gasta muita energia. E o cérebro não gosta de gastar energia, não, tá? O cérebro gosta, foi feito, inclusive, para conservar energia. Então, a espiritualidade, ela conserva energia, né? A gente vê que a conectividade reduz, que o lobo parietal reduz, né? A gente que abusa do nosso cérebro, coitadinho dele. A rede da teoria da mente. A rede da teoria da mente, ela localiza na ínsula. A ínsula fica numa parte bem interna. Eu tentei achar naquela imagem 3D lá, mas não estava legal, não. Ela fica essa parte vermelhinha aqui, bem protegida, que ela é responsável pela empatia. E aqui também estão os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são aqueles neurônios que, quando alguém boceja, você boceja junto, né? Porque eles espelham comportamentos. Conectomas límbicos. Lari, Oi, mais uma contribuição aqui, ótimo, adoro. da Vânia. Vivi uma experiência espiritual com a minha filha quando estava hospitalizada. Ela não podia caminhar e estava muito cansada de estar na cama. E uma noite, quando eu estava em oração, bem como a minha família e minha amiga em lugares diferentes em oração, ela sentiu seu corpo sair da cama, flutuar e relaxar. Creio no mundo do poder da oração. Olha Obrigada, que. Vânia. Obrigada, Vânia. Eu acho que você descreveu todo o mecanismo fisiológico ali também do lobo parietal, né? Que desligou um pouquinho, que você estava focada na sua oração, ativou aí o seu lobo pré-frontal, o córtex pré-frontal, e só fez bem, e eu acredito muito na energia, então, como a gente está falando de crença aqui, cada um acredita na sua crença, né? E aposto que quem ora também tem muita fé, então ajudou bastante aí toda a situação, né? Os conectomas límbicos é onde mora, então, a emoção e a fé. Então, esse relato da Vânia, o sistema límbico estava super atuante e guardou lá no hipocampo, tanto é que ela relatou para gente, toda essa memória envolvida nessa experiência espiritual que ela passou. Porque o hipocampo, ele é responsável por consolidar memórias espirituais autobiográficas. Por isso que a primeira frase lá do início fala que a crença é individual, né? Porque a gente possui memórias espirituais autobiográficas. E a amígdala que modula o medo, e o medo, a gente tem uma necessidade de uma proteção simbólica, e ela aqui é onde acontece a parte química envolvida na experiência espiritual. Então, aqui, alguns relatos de que, nossa, vamos supor, alguém pode falar assim, eu tô tão cheia de graça que eu nem sinto o meu corpo doer mais, né? Porque a parte química envolvida na experiência espiritual dessa pessoa que fez esse relato liberou neurotransmissores que eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive um opioide. Um fato interessante, o lobo temporal. O lobo temporal, ele é responsável por algumas experiências místicas. Ele tem um campo, o lateral é essa parte lateral aqui, né? Ele tem um campo de religiosidade, né? Então, o que que acontece? Ninguém nunca foi para a igreja. Você conhece uma pessoa que nunca foi para a igreja, é cético, não acredita em muita coisa. De repente, não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Eu estou contando do jeito que o professor falou, porque eu achei muito. Tem a parte engraçada, não é tanto, mas eu achei
interessantíssimo, né, digamos assim. Ele até falou assim, não, isso daí não é porque a pessoa mudou de um dia para outro, ele sempre foi preparado para a espiritualidade, né? Só que ele não acreditava na religiosidade. E aí, de repente, ativou essa chave nele, é problema no cérebro. E é um problema, pode ser um tumor dentro do lobo temporal, né? Então, as hipóteses de Persinger, né? Experiências místicas podem ser evocadas por microconvulsões elétricas passageiras, chamadas transientes do lobo temporal. Duração breve, envolve amígdala e hipocampo, porque amígdala e hipocampo estão ali no nosso sistema límbico, e que guarda na memória esse acontecimento espiritual, e o outro é a parte que tem as partes químicas da experiência. Então, e também tem a sensação de significado profundo. E Hum. então, assim, é um diagnóstico de tumor nesse lobo temporal aí, e também epilepsia, né, que dá essas microconvulsões, também fazem a pessoa querer rezar demais, ir para a igreja demais. Então, eu achei muito interessante essa parte aí. Agora, por que que ativa? Por qual que ainda não se sabe, tá? Só se sabe que é ativado e que daí, então, com esses casos, falaram que tem uma religiosidade instalada no lobo temporal. Mais uma contribuição, Lari, Uhum. da Laura. Eu amo ver como a ciência fala da crença. Eu sou nova, mas cresci ouvindo que ou tu acreditava em A ou em B, e ver a ciência comprovando a eficácia de algo tão profundo e, ao meu ver, tão pessoal. É uma mudança muito grande. Melhor ainda é ver que a nossa profissão pode ajudar e muito os nossos clientes a atingirem esses estados mentais tão profundos. É Isso, muito isso. verdadeiro isso, Laura. E a gente projeta, né, para o outro, né? Então, não tem essa de que, a não ser que é uma oratória no meio da sua sala, nossa, mas é tão. Não tem isso, né? A gente tem que pensar no que o que vai viver acredita, e isso vai ajudar essa pessoa no dia a dia a relaxar, a reduzir o estresse, a forçar ali o foco na oração, e aí diminui a demência. Então é um efeito dominó, né? E a gente tá A Ellen fala aqui dos healing spaces, né, que são esses espaços de cura que isso. hoje a gente já começa a projetar. Sim, hospitais, né, tá trazendo muito essa questão aí do o espaço de cura para poder o pessoal ficar menos tempo lá, e está funcionando, né? Tem gerado muito a questão da É, iluminação, da luz até a natural. nomenclatura mudou, né? Antes falavam era espaços de descompressão. É, Eu estava ouvindo esses dias, acho que o Lori falando que agora era, não, descompressão já dá o próprio nome já dá tá comprimido, né? Aí eles agora atualizando são os healing spaces, que são os espaços de cura. Muito legal. é a vontade de sentido e a psique. Então, a biologia busca sobrevivência, a psique humana busca sentido. Então, aí está na balança, né? E a gente veio preparado para atender essa psique que busca sentido. Então, a gente tem muita vontade de sentido, a principal motivação humana, que é o sentido da vida, é superior à busca, inclusive, por prazer ou poder. A autotranscendência, que é a capacidade humana, né, que a gente já falou várias vezes aqui, de ir além de si, né, é uma vontade aí também. E o vazio existencial, que é a frustração, né, que é a dor da solidão, inclusive, né? O vazio existencial. E a solidão é a causa maior aí da atualidade que as pessoas estão relatando de doenças mentais, né? E a outra coisa interessante que eu falei, eu lembrei agora também da questão do cérebro, é que quando eles estavam estudando o cérebro, a pessoa estava em oração, ativava lugares no cérebro que são as mesmas regiões que
que são ativadas quando a gente está num grupo de amigos. Ou seja, o cérebro considera a figura Deus como algo concreto, não imaginário, né? Não abstrato, porque os autores falam que Jesus, a ciência explica, né? Só que Cristo, a ciência ainda não explica. Isso estou levando para a parte da ciência, não estou discutindo religião. E então, mas o interessante são essas nuances que a ciência não consegue ainda explicar, né? Que eu acho fantástico isso. Aqui é a parte química, né? Então, os neurotransmissores da conexão. Quando você está conectado aí com sua crença, ele atua como um modulador químico. Então, libera serotonina, ocitocina, dopamina e os opioides. A serotonina é o que regula o humor e o bem-estar. Então, os níveis elevados durante a oração promovem a sensação de satisfação e paz profunda. A dopamina, que é associada ao sistema de recompensa, sua liberação reforça a prática espiritual, criando um ciclo positivo de busca por significado, e aí você quer mais, e você quer mais, e você quer mais, né? Então, você começa a liberar dopamina, serotonina, e a religiosidade ou a crença vem fácil, tá? Ocitocina, o humor do amor. Desculpa, o hormônio, ô gente, o hormônio do amor. Promove sentimentos de confiança, empatia e união com o divino ou com a comunidade. Opioides endógenos, que são as endorfinas e encefalinas que atuam na redução da dor física e emocional, gerando estados de profunda segurança e êxtase espiritual. Então, às vezes, você está com uma dor e começa a orar, e os opioides, eles vão atuando e você sente diminuição na dor, né? E quem considera que é um milagre, eu acho que é um milagre da biologia que está nessa espiritualidade aí, mapeada pelos cientistas, né? Então, a prática espiritual é um potente modulador químico, transformando o cérebro em uma farmácia interna de cura e equilíbrio. O cérebro que ora se transforma. Os nossos pensamentos controlam a expressão dos nossos genes, né? Que é a questão da sua evolução da epigenética, que é a questão da crença ser comum em toda a sociedade, mas que ela é individual. Então, o DNA como projeto não é um destino rígido, essa é a parte que explica a epigenética, né? Então, o DNA, ele não é um destino rígido, é um manual que rege a nossa percepção. A membrana celular atua como cérebro celular, reduzindo sinais em respostas, e o filtro da crença. A crença decide quais genes serão ativados ou silenciados. Então, está tudo conectado, né? Nossa epigenética. Espiritualidade, a gente tá dentro da gente, né? A gente não precisa aprender, a gente só precisa perceber que funciona e ligar. Religiosidade que entra aí no filtro da crença, no aprendizado, e que aí vai moldando os nossos genes e que vai transformando o nosso cérebro. Então, a espessura cortical. A meditação regular aumenta a densidade de massa cinzenta em áreas ligadas à atenção, memória e compaixão. Aumento de densidade de massa cinzenta é coisa boa, né? Ou seja, isso quer dizer que seu cérebro não está encolhendo, que o seu cérebro não está em demência. Resiliência emocional. A amígdala, centro de medo e estresse, torna-se menos reativa, permitindo uma resposta mais calma ao ambiente. O medo é necessário, mas viver com medo a gente não transforma, a gente não vai para frente, né? Então, essa resiliência emocional de você rezar antes de fazer qualquer coisa. Eu fiz uma oração antes de estar aqui para apresentar, né? Porque o meu medo estava me fazendo suar e querer. Nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Eu já me comprometi, né? Então vamos rezar, tomar um banhozinho, né, para acalmar. E aí deu tudo certo. Moldagem estrutural. Nossas crenças e práticas espirituais não mudam apenas o pensamento, mas mudam a estrutura física do cérebro, né?
Então, se você pega um cérebro com Alzheimer, que perde toda a memória, que é um sofrimento de morte em vida, né? E ele é encolhido, né? Então, essa primeira parte aqui é muito importante de ativação do nosso córtex, né? Da nossa densidade de massa cinzenta. Isso aqui é uma ilustração do que eu falei da epigenética. Então, você tem na mente a crença, a percepção mental que atua como um estímulo inicial. A gente já tem a química também, né? Que o cérebro libera os neurotransmissores e hormônios. Saiu um acento errado aqui. Na célula, nas nossas membranas, ela capta sinais e envia ao núcleo. Na nossa epigenética, a proteína reguladora abre e fecha o DNA, fazendo nossas moldagens e a nossa expressão de vida. Os genes são ativados ou silenciados conforme as nossas decisões que a gente toma na nossa vida, né? A expectativa de harmonia desencadeia processos reais de cura. Harmonizar o ambiente é criar um suporte externo para a biologia da crença se manifestar plenamente. É um apoio ao apego da crença, né? Então, atua em favor, o seu ambiente está atuando em favor aí da sua crença, que vai atuar em favor de todas aquelas benesses que a gente estudou ali no cérebro. Bioquímica da crença. A expectativa de cura libera endorfinas e modula o sistema imunológico, provendo o poder da mente sobre a biologia. Sinalização externa. O ambiente atua como um sinalizador constante que reforça ou inibe a crença interna de segurança e bem-estar. Então, quando eu lembro da minha avó, que no quarto dela tinha a oratória, aquilo ali para ela era o sagrado dela, antes de dormir, de fazer a oração, e ela orava muito, e eu acho que por isso que o cérebro dela era muito bom, acho que está comprovado, e é o que reforçava a crença, e reforçava a necessidade de segurança e de bem-estar, né, que ela sentia na casa. Suporte biológico. Harmonizar o espaço é criar um suporte externo para a resiliência interna, potencializando a resposta placebo. Então, isso aqui, a questão do placebo é a questão científica, né, que vai usando isso das artimanhas para atestar algum fato, né? Então, o ambiente como sinalizador biológico. Isso aqui eu vou trazer as questões da neuroarquitetura, né? Que além da crença, o que que eles trazem de bom, né? Um design biofílico diminui em 16% o cortisol. A integração de elementos naturais sinaliza segurança biológica, reduzindo drasticamente os hormônios do estresse. Então, a gente lá bem atrás, na nossa origem, a gente não originamos dentro de apartamento fechado, sem vegetação, muito pelo contrário, né? E a gente tem essa referência e a necessidade dessa busca pelo natural. Menos 60% estresse visual, afluência fractal. Então, padrões fractais da natureza são processados com baixo esforço cognitivo, promovendo relaxamento neurológico imediato. O ritmo circadiano, a arquitetura da luz. A luz natural regula o relógio biológico, garantindo estabilidade emocional e clareza mental para a prática espiritual. Harmonizar o ambiente, ele é um ato de cuidado biológico e espiritual, né? Então, assim, eu fazia propaganda, mas o curso de Feng Shui eu recomendo a todos, porque é sensacional a gente estudar uma doutrina chinesa. A Sandra me corrige se eu estiver falando bobagem, mas que é uma crença muito forte e que em Hong Kong, que a Sandra mostrou, até arquiteturas grandiosas fazem de tudo para equilibrar as energias boas, né? Então, a harmonização, ela dá uma segurança, e a segurança a gente deixa de estressar, de ter nervosismo e ansiedade.
Interação biológica, somos o resultado de interação constante da nossa biologia, nossas crenças, o espaço físico. E não só o espaço físico casa, né? Eu acho que o espaço físico, o trabalho, ele também atua muito no nosso bem-estar, tanto físico quanto mental. Transformação, ao transformar seu ambiente através da ciência e da intenção, você cria as condições para transformar sua própria consciência, que é o que a gente faz, né? As arquitetas e designers que estão atuando aí nessa maravilhosa neuroarquitetura. Então, eu trago aqui um resumo da harmonização, a neuroarquitetura da transcendência, projetando a unidade espiritual. Temos ritmos e repetição arquitetônica, que traz uma percepção segura e holística de caminho, dissolução visual de limites, né? O uso de biofilia, clarabóias também te passa segurança. A questão da natureza integrada relaxa, né? Abaixa o cortisol. O fluxo de circulação sinuoso, movimentos rítmicos e curvas suaves regulam o sistema nervoso para meditação. E também aqui tem uma parte do Feng Shui que eu acho muito interessante, que é uma parte de não deixar, se fosse uma linha reta, a energia ela viria como se fosse uma flecha com muita força. Então aqui vai quebrando e orientando o caminho dessa energia, né? A área cerebral, o lobo frontal, pontos focais, iluminação, que é a estratégia de design. O efeito esperado, foco de atenção intenso. O lobo parietal, minimalismo e acústica, dissolução de noção do espaço, que são estratégias para usar para a gente poder acionar essas partes do cérebro, né? Amígdala, posição de comando, sensação de segurança e entrega. Aqui tem um fato interessante que é quando a gente senta com as costas para o desconhecido, para a porta, né, traz uma sensação de insegurança. E isso vai ativando sua amígdala sem você ver, né? Então, por isso que é interessante a gente prestar atenção na hora de projetar a posição de comando, né? O que traz mais aí segurança? Gatilhos biológicos da transcendência, isso aqui eu já falei, só está ilustrado para repassar aqui. A hiperativação do lobo frontal, aqui a inanição do lobo parietal e a desativação da amígdala. Esse infográfico aqui é do curso que eu fiz, ele chama O Efeito Deus, a Neurociência da Fé e da Crença, do professor pós-doutor na área de Neurologia e Neurociência, Leandro Oliveira. Eu estou citando ele porque é o material dele, né? Eu só coloquei no notebook LM e pedi para gerar um desenho, né? Mas o material é dele, né? É um resumo de tudo aí que a gente falou, e mais um pouco. O interessante que ele traz aqui, que eu trouxe também para compartilhar, é essa parte aqui de fé saudável e tóxico. Então, a fé é saudável quando há o acolhimento e que protege o cérebro, você relaxa, né? Mas, às vezes, podem ter cultos que colocam muita pressão, de que se você não fizer isso, você vai parar no meio dos infernos, né? Então, o medo e de punição, ele gera estresse e atrofia cerebral, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente escuta e que a gente acolhe. Comparação, neurologia e resposta biológica. É baseado no amor e tem a baseada no medo. Então, a baseada no amor tem a proteção cerebral, redução de inflamações e tudo aquilo que a gente já discutiu. E a baseada no medo é o contrário, então tem atrofia cerebral, estresse crônico. Infelizmente, a gente tem pessoas do bem no mundo e a gente tem pessoas que não são tão boas assim, né? E muitos cultos religiosos ou outros cultos, as pessoas usam muito a questão do medo para poder te manter refém ali, né? E por que que te mantém refém?
porque a sua parte pré-frontal, ela não está funcionando como ela deveria funcionar. Você está com medo, você está ativando outras áreas do cérebro, o que você tinha que ativar não está sendo ativado, e aí acaba que a gente vai obedecendo os comandos daquele outro e entrando como se fosse ali no rebanho da lavagem cerebral, né? É, que é o fanatismo, né? O fanatismo nada mais é do que não se você não tem um conhecimento, não tem os fundamentos e é fanático sem explicação, às vezes é porque está acontecendo essa parte. Não sou eu falando, isso daí é ciência falando. Fé fundamentalista, quando é baseado no amor, né? A gente tem aí uma questão de flexibilidade, e quando é baseado no medo, há uma redução de flexibilidade. É, para irmos nos finalmente aí da minha palestra, a oração não é apenas um ato de fé. Ela ativa e modula diversas partes do nosso cérebro. Ela nos conecta socialmente, acalma nossos sentidos e pode até reduzir a dor, sem a necessidade de opioides, os analgésicos naturais do corpo, mas com o aumento de certas ondas cerebrais ligadas ao bem-estar. Então, as referências, só falando aqui que a palestra eu me baseei em evidências de neuroimagens, estudos da psicologia cognitivas, publicações de periódicos e revistas renomadas, né, e cursos que eu fiz também, que têm embasamento científico. Espero que tenham gostado, não sei quanto tempo durou, e esse QR Code aqui é o QR Code do meu Linktree lá, que tem o meu Instagram, meu WhatsApp e outras cositas mais, que é da minha página lá da Alma, né? A Alma, ela, que é arquitetura de propósito, e a Alma, ela casou porque o A é de arquiteta e LMA é Larissa Marques Amaral. Aí quando eu estava brincando para pensar no nome, veio o nome Alma. Eu falei, nossa, olha, aí vai ser, ficou essa, eu gostei. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Oi, Larissa, minha aluna hoje deu uma aula e tanto trazendo espiritualidade da neurociência, esse Uhum. campo que desperta curiosidade, resistência, fascínio e que pede uma responsabilidade conceitual que ela trouxe aqui. Então, parabéns, Larissa, eu acho que Obrigada. se encantou. E agora, antes de abrir para conversas, para que todo mundo pergunte ou troque, eu queria pedir que abrissem a câmera, quem puder, para a gente tirar umas fotinhos enquanto tá todo mundo aqui, por favor, queridinhos. Eu sou fotógrafa da turma também, tá? Ai, que delícia ver a cara de todo mundo. Muito bom. Larissa foi lindo. Deixa eu tirar foto enquanto isso. Cheio de coraçãozinho. Tem mais uma tela. Muito bom. Fotos tiradas. Larissa, muito obrigada mesmo. Você trouxe um tema que estava todo mundo esperando para ver como é que você ia conectar tudo isso. Então foi incrível. Essa minha Obrigada por terem me prestigiado. Para mim não é fácil, né? Assim, sempre falar para mim é difícil, mas eu senti que estava tudo conectado, né? Então acho que a oração antes funcionou, viu? Eu relaxei, então deu certo. gente. Agora, quem quiser fazer algum comentário, pergunta, envia assumar. Quem quiser ligar o microfone, quiser dar, compartilhar algo, fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui no chat. Olha,
todos adoraram a palestra. Nossa, criou, como diz a minha amiga, a Gia, ela fala, nossa, você colocou um triplex na minha cabeça, não é? Muita Eu informação. fiquei com esse triplex também, aí eu falei, não vou morar no triplex sozinha, né? Deixa eu compartilhar. E aí quando você começou a falar e veio ali, né? Eu acho que para nossa audiência aqui eu acho que nem todos são da área da arquitetura e da neurociência. Veio lá o Jonas Salk, né? Que estava o criador da vacina da polio, que foi quem teve aquela inspiração, né? Na Basílica de, ai meu Deus. Assis, Alguém me lá, lembra aí, gente? De Assis, né? Na Itália, e aí ele estava lá com a cabeça dele cheia, lá tentando desenvolver a vacina, e ele foi para a Basílica, e aí, imagina, a Basílica é um ambiente super alto, né? E ele teve aquela inspiração, e dali surgiu o questionamento dele, o que que aquele ambiente fez em mim, impactou em mim para que eu conseguisse terminar o meu pensamento, o meu raciocínio, que era a vacina da polio. Então, mais a sua contribuição aqui, a sua palestra, exatamente validando exatamente isso que Jonas Salk teve essa inspiração, né? Que foi impactado por isso, e aqui surgiu, então, a neuroarquitetura. Sim, eu lembrei ok. muito da NeuroArc Day também, que teve justamente essa abordagem. Até coloquei ali no chat, vou aproveitar e vou falar aqui, que Larissa eu achei incrível, porque a mesma percepção que eu tive lá do NeuroArc Day, eu tive contigo, só que foi, claro, foi algo completamente diferente. A tua palestra de lá foi algo muito mais profundo aqui, porque era só contigo, e aqui era mais nichado, digamos assim. E vou falar o que eu disse ali no chat, que eu particularmente acho esse assunto muito difícil de ser falado. Até eu participei do NeuroArc Day e eu saí de lá falando, meu Deus, eu preciso falar isso para os meus clientes. E daí quando eu cheguei para falar, eu pensei, não. Eu não consigo falar, porque, gente, é um assunto muito delicado. Eu acho, assim, ó, que tu tem que ter uma delicadeza gigantesca para te falar, porque as pessoas, às vezes, elas vão, dependendo da maneira que tu fala, elas vão achar que tu vai estar falando da religião delas, né? Então tu trouxe isso de uma maneira muito delicada, muito fluida. Então, parabéns. Tua prece lá no início deu certo. Deu certo, tudo Obrigada. ficou muito boa a tua apresentação. Tu tirou de letra. Parabéns. Ah, que bom saber. Eu tive muita preocupação disso, né? De fiz, caramba, eu vou dar minha cara a tapa, porque falar de religião. Opa, peraí, você não está falando de religião, né? Você está falando de espiritualidade, algo que a gente tem, todo mundo tem. Ninguém pode falar que não tem espiritualidade, né? Só não está acionado, mas todo mundo tem. E aí, acho que foi o gancho que eu me puxei para deixar focado aí na parte de ciência mesmo, né? Mas eu fiquei com medo, sim, mas ainda bem que você me deu esse feedback de que funcionou. Então, ótimo, obrigada. Aqui a Vânia. Aí entra a nossa escuta ativa, Laura. Muitos têm vergonha ou medo do que os outros vão pensar sobre a sua casa. É muito querer pensar no que o outro vai falar, né? Então, isso daí é um outro aspecto aí da psique humana aí que tem que trabalhar, né? Mas eu acho que cabe a nós, enquanto arquitetos e designers, estamos conhecendo o cérebro, o pensamento, né? As fisiologias, direcionar os nossos clientes, né? De que o ambiente é seu, você que vai usar, você que tem que se sentir bem, não o outro, né? E você se sentindo bem, eu acho que meio que essa energia se expande para quem você recebe na sua casa. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição?
Depois eu vou passar para você aqui as mensagens, Lari, tá? Que é bastante mensagem aqui. Ai, eu tô lendo e marcando Já coração. tá lendo aqui? Eu fico muito feliz. Eu agradeço todo mundo aí que elogiou, que gostou. Muito obrigada. Temos recados, Sandra? Temos uma mão levantada ali, Marina. Ah, não vi. Oi, então quando a gente esteve na Neuroarc Day em São Paulo, a gente teve uma palestra com o Julio, mas de manhã cedo a gente tinha combinado com uma galera que a gente iria conhecer a Nossa Senhora do Brasil. E a gente sempre acha que a espiritualidade, a neurociência é uma coisa muito datada do novo, e não é. E quando a gente chorou muito naquela igreja, e foi como se fosse era um monte de meninas, de meninos, e a gente se abraçou e todo mundo estava chorando no mesmo instante junto. Então, os arcos, os vitrais, a espiritualidade em si, ela tomou conta da gente, né? Quando a gente está quase para sair, eu ultrapassei mais um portal, e nesse portal estava escrito, eu coloquei isso para o Julio, né? E ele me escreveu esses dias sobre isso. E estava escrito religião, espiritualidade e ciência. Em 1940, ela foi inaugurada em 1940. Então, eu acredito que Pedro Álvares Cabral tenha trazido a parte dos materiais, foi trazido de Portugal. Acredito que em 1920 ela começou a construção, não sei exatamente a data dela, mas é algo tocante. Quem não conheceu, eu convido a conhecer, porque assim, a passagem pelo Portal das Velas é algo que transforma, assim. Comentei com a Ellen sobre meu recipiente de água benta que eu comprei em Santo Antônio de Lisboa, que amanhã eu vou bater uma fotinho para ela. E quando eu passo por esse portalzinho que é no hallzinho da minha casa, ele tem água benta que a minha Dinda me deu, né? Então tem que repor porque ela some assim, ela some, pode encher todo dia ela some. E eu passo e eu lembro de passar a mão naquela água, é algo que desaparece, é como se realmente fosse um portal, assim, sabe? Para ir para uma outra extensão. E tudo alivia. É o mesmo portal que eu encontro em árvores aqui na Praça de Eventos, quando eu vou caminhar às 5 da manhã, que eu passo por aquelas árvores, parece que tem um Deus lá em cima, sabe? É algo transformador, assim. É o fenomenológico, né, da sua experiência. É fantástico. Eu achei, eu estou encantada com esse tema também. E tem muito mais coisas aí, né, para serem descobertas ou não, né? Vânia, pode falar. Oi, 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 boa noite. Parabéns, Larissa. Amei, amei. Sou fascinada, né, por esse mexer hoje dentro da arquitetura com isso. E eu faço hoje uma associação muito grande que a gente vê muito nas redes sociais, essa questão da casa com afeto. Esse resgate de como era a casa antigamente, dessa necessidade de todo mundo busca hoje, né? Traz aquilo ali, o que era da avó, essas lembranças. Mas eu vejo intuitivamente ou não, de que era lá no início assim, e transformou, mudou. Lá sempre foi assim, esse dizer da avó, que a avó sabia os ditos da avó, né? De quando, cuidado com as quinas, de como era a casa da avó, essas lembranças que era do ser humano, que ele trazia nessa essência. Depois que veio essa transformação, acho que com a Revolução Industrial, com essa forma hoje diferente de viver, né? Do que traz hoje a modernidade. E hoje a gente está buscando resgatar isso, novamente, que a gente vê muito hoje nas redes sociais, toda essa questão de buscar o que era a casa da avó. Hoje trazendo também a longevidade do que tem essa espiritualidade. Por quê? Porque eu conheço hoje muitas pessoas aqui e faz essa associação e faz sentido pela idade, porque eles são espiritualizados. É muito forte isso. Então, cada vez mais a gente vê no ambiente e vê na casa toda essa referência do que era lá antigamente. E isso se perdeu. E hoje está buscando esse resgate, da onde as pessoas buscam
essa essência, aonde eu vou me encontrar, esse problema grande aí da saúde mental, essa falta de identidade na sua morada, né, no seu refúgio, que a gente passou por esse processo todo aí, veio a pandemia que deu essa sacudida, e as pessoas, eu vejo cada vez mais as pessoas um pouco ainda estão buscando esse autoconhecimento, né, em relação a isso, para compreender. E para mim, hoje veio a neuroarquitetura, a neurociência, explicar tudo que a gente já vivia antes, que agia dessa forma, que planejava e via esse embate assim, com o cliente em relação a isso, do que tu trazia, mudava, não, eu quero dessa forma, e a gente estava moldado, né, naquele processo de trazer o que era o modismo alto em relação à cor, em relação a móveis, em relação à forma que é todo mundo na caixa cinza. Ninguém foi moldado para viver na caixa cinza. Então, essa diferença de que todo mundo busca hoje, que é o que nós acredito hoje que a neuroarquitetura traz, é esse mostrar ali, apresentar, ó, não fomos moldados para isso, né? Por isso acho que vem essa necessidade. Então vem todo esse resgate. E para mim é fantástico. E falando de espiritualidade, falando de oração, eu sou suspeita, né? Porque para mim trago vários testemunhos aí. Fantástico. Eu penso desse jeito também. A gente está num resgate de coisas boas aí que a gente deixou perder pela moda, né? Pelas tendências. Exatamente. Mas é uma outra discussão aí também. É, É uma discussão legal também para se fazer. Obrigada, Vânia. muito bom. Bom, gente, a gente já está aqui há 1h30. Mas alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Mas antes eu quero agradecer mesmo mais uma vez a Larissa, querida Larissa, minha aluninha, por essa palestra cuidadosa, essa palestra profunda e que você conduziu tão bem. Você trouxe uma contribuição, né? Aumentou nosso triplex aqui, ampliou o nosso repertório, então acabou, de alguma forma, abriu muito mais camadas de reflexão, trouxe, sim, com muita maturidade, que é muito possível de dialogar, como a Laura falou que tem um pouquinho de medo, mas tu mostrou que é possível, sim, falar sobre isso, a partir desse olhar bem sério, bem conectado com a neurociência, com as ciências, então trouxe de uma forma muito madura. Parabéns, parabéns. E aí eu tenho... Obrigada. Fico muito feliz, assim, de ter feito, né? Para mim é uma honra estar participando como embaixadora, amei o convite e abrir o ano das palestras também e ter sido bem aceita e o pessoal ter gostado. Para mim é uma realização e uma certeza de que eu realmente estou no meu propósito, né? Do meu estudo, do que eu busco, né? Isso daí vale muito, muito, muito para mim. Agradeço muito. Assim, está buscando e está encontrando. Ai, E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair não só com mais informações, mas vai sair com mais perguntas sobre isso, né? E isso é um bom sinal. é. Então, gente, eu quero convidar vocês para os nossos próximos encontros do grupo do GAP. E continuando, no nosso próximo evento vai ser com a querida Maria Ângela, nossa outra embaixadora. Nossas embaixadoras vão trabalhar muito esse ano, viu? E o próximo encontro, que é de estudos, com a Maria Ângela, o tema vai ser Neurociência e Espaços para Doenças Raras, do dia 26 de fevereiro. Coloquem na agenda ali já. E Esses depois, aí são para quem são do grupo, né? Então, quem não for do grupo tem que entrar pro grupo. bem Não, lembrado, bem lembrado. Isso aí. estou fazendo minha função já, ó. Fica o convite. Missão dada, missão cumprida, né, Lari?
Isso aí. Ah, a Laura perguntou que dia 26 de fevereiro. Então, a Larissa falou, né? Quem não faz parte do grupo, a gente tem alguns eventos que são internos para o grupo, então fica o convite, quem estiver aqui, fazer parte do nosso grupo. Esse grupo é esse clima, tá? Encontros leves, encontros de troca, encontros de voluntariado. Então, quem não fizer parte, manda um oizinho aí para a Larissa ou para alguém do grupo que a gente inclui. E esse próximo evento é para participantes do grupo. A Maria Ângela, que está ali, dá um oizinho, Maria Ângela. Ela que vai trazer, vai orientar esse tema que sobre doenças raras, que nós estamos no mês, né? Sobre isso, quer falar um pouquinho? O áudio, Tá fechado o Maria áudio. Ângela, tá fechado o áudio. Eu acho que não. Abriu. Ih, fechou. Não, tá querendo abrir. Não tá Enfim. abrindo, Maria Ângela. Agora sim, Ah, agora agora deu. sim. Pessoal, são dois convites na realidade, né? Nós estamos no mês da. Não, não é nem comemoração, né? Mas sim um momento de reflexão, de diálogos bastante pontuais sobre as doenças raras. E nós vamos falar em específico sobre a EB, a epidemiolose bolhosa, né? Que nós temos tido muitos diagnósticos, até porque temos tido muitos diagnósticos, porque justamente é uma doença rara que vem quase que em sua totalidade pela quinta geração, a pessoa que nasceu de uma quinta geração de alguém que se casou com primos em primeiro grau. Então, se nós pararmos para pensar num Brasil aqui de tantos imigrantes que se casavam primos com primos para não se separarem, nós estamos, em termos de Brasil, pagando bastante caro, entre aspas, em relação no mínimo isso, né? E, então, como o mês de fevereiro é o mês do ano que tem menos dias, né? Então, 27, 28 aí no máximo, então é considerado no mundo, através da Débora Brasil principalmente, o mês da reflexão de tudo que é raro. Né? Então, é um mês raro. Por isso que nós estamos fazendo isso assim, meio a toque de caixa, para poder acontecer. E, quem sabe aí não vamos sair com um novo livro, gente, com todos esses temas que nós estaremos abordando durante o ano. É uma proposta bastante bacana, né? E para a gente pensar com riqueza de detalhes. E no segundo momento, lembrá-los que ainda este mês, após o Carnaval, tudo funciona após o Carnaval, neste país. Eu tenho já um encontro com coordenadores dos cursos de arquitetura aqui de Maringá, para que a gente possa organizar um encontro presencial sobre neuroarquitetura. Então, já fica aí de antemão, é claro que para o segundo semestre, né, início do segundo semestre, que a gente já tenha em mente aí que nós vamos organizar, sim, um encontro presencial aqui em Maringá, tá? Tudo no 0800, tudo com patrocínio, gente, temos que correr atrás, né? Mas vamos organizar, sim, se Deus quiser. Muito Gente, bom. Oi. só uma correção, o grupo de estudos, ele é aberto para todo mundo, tá? O nosso grupo de estudos, né? Ele é aberto para, então, se você quiser convidar, pode convidar esse grupo de estudos que vai ser coordenado pelas nossas embaixadoras nos próximos meses. Isso. Boa. Outro evento que está próximo é o nosso próximo encontro mensal, que vai ser no dia 10 de março, com o nosso mais um integrante desse grupo. Esse grupo é riquíssimo em pessoas que podem nos trazer tanta coisa boa. Então, o próximo encontro vai ser diretamente de Portugal, com o Nuno da Mota Oliveira. Ele vai trazer o tema neuroarquitetura e arquitetura sensorial como uma experiência terapêutica. Uma análise neurofenomenológica, emoção na arquitetura. Mais um tema incrível, gente. Temos tantos temas. Então é isso. Fiquem atentos.
atentos aos nossos canais, atentos aos recados lá no Instagram também, porque tudo a gente divulga com antecedência. Beleza? E lembrando, Recadinho do nosso coordenador de pesquisas, João Paulo. Vai falar, Oi, João? vou falar rapidinho. Então, aproveitando que tem bastante gente por aqui também, boa noite para todo mundo. Eu sou o João, coordenador de pesquisas, para quem não me conhece. E eu só queria reforçar um recadinho que a gente já colocou no grupo no final do ano passado, que o nosso grupo ele é construído de forma voluntária e colaborativa e a gente quer contar com todo mundo. Então, nós temos um formulário para quem quiser ministrar uma palestra, fazer um mini curso ou até mesmo um grupo de estudos, ou então indicar alguém para fazer isso, um convidado, pode entrar nesse formulário e preencher as informações para a gente poder organizar o calendário do ano. Então é isso, pessoal, contamos com vocês. hoje, obrigada. E eu vi que tem uma mão levantada ali antes de encerrar. Marina? Marina? Ok, eu coloquei ali no grupo para quem quiser se inscrever na palestra do Julio Bermudes, e ela vai ser gratuita, presencial e online também, tá? Não sei se vai ter transcrição. No princípio, ele fala inglês e português, ele fala várias línguas e enrola o português, mas eu não sei exatamente, não respondeu ainda sobre. Coloquei lá no Gap também, porque vale a pena. E ele fala muito sobre espiritualidade. Viu? Mais contribuições, viu? Isso é o gap. E Temos a nossa coordenadora de obras sociais, Janaína. Você viu ainda, que eu estou puxando todo mundo para falar hoje, né? Oi, gente. E nós temos também um link também com um Google Forms, né, João? Que a gente, para quem também tiver interesse, né, de indicar ações sociais, pode falar, Jana. Isso. O ideal seria a gente fazer pelo menos um por ano. E como são projetos especiais, que a gente precisa ter toda uma pesquisa antes, desenvolver, como foi o projeto da Maria, a gente vai estudar com todo carinho tudo que chegar para a gente, para ver se há uma coisa que a gente vai realmente fazer a diferença, na vida desse cliente, né? Então. Esperamos fazer aí um esse ano e estamos abertos a receber aí quem tiver algum projeto para a gente fazer. Tô louca para fazer aí. E muito bom O ver João essa já sala colocou, ó. maravilhosa. O João já colocou aqui o Forms, tá? Esse é um Forms que a gente analisa porque o nosso objetivo com a ação social é coletar o pós, né? Para a gente poder mensurar os resultados daquela intervenção que a gente fez naquele ambiente. Então, por isso que a gente analisa com bastante critério a real necessidade da ação social, porque ela é toda voluntária, né, com a participação dos envolvidos, daqui do grupo, né, dos voluntários. Então, é uma coisa que a gente trabalha com muita responsabilidade e com muito empenho, tá bom? A Laura, eu acho que quer falar. Bem rapidinho também, só porque vocês falaram em projeto social e, gente, eu nunca fiz e eu tenho muita vontade e eu moro longe, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, eu não sei como é que funciona essa ação social de vocês. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou bem ativa, né? Aqui no, no grupo, gosto de falar. Então, quando vocês precisarem, assim, de qualquer mão na massa, mesmo longe, tô aqui. Se precisarem de mim, possam contar comigo. Com certeza, contamos com todo mundo. pode ficar tranquila, Laura, que a gente chama todo mundo. Claro que quem está longe vai participar mais das questões de pesquisa, de teórica, né? Não tem como colocar a mão na massa, dependendo de onde for a ação. E aí a gente conta com a Janaína para colocar a mão na massa lá e coordenar quem estiver por perto do lugar. Mas valeu, Laura. É isso aí. E é por isso que esse espaço, é por isso que o Gap existe, porque tem pessoas dispostas, que nem a Laura, que nem todo mundo que está aqui. E a presença, a participação das pessoas do grupo não é um acessório, é isso que sustenta esse grupo. E eu vou agora lembrar que ano que vem a gente vai fazer 10 anos de grupo. Nós já estamos chegando no nosso aniversário.
Então, acho que é isso, né, gente? Foi maravilhoso. Larissa, mais uma vez, obrigada. Mais uma vez, obrigada a quem ficou até o fim, ou não. Então, foi lindo. Obrigada pela presença, pela escuta e pela qualidade desse encontro de hoje, que foi incrível. E a gente se vê em breve no nosso encontro com a Maria Ângela. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada.